Hoje nós estamos estreando a nossa coluna aqui no canal História Atual. A coluna ela é dominical, publicada no portal Nordeste 360 e agora apresentada para vocês também dominical no canal História Atual. Nós temos acompanhado atentamente as movimentações políticas das principais lideranças, dos principais partidos e dos pré-candidatos à presidência da República nas eleições de 2022. Cada nome, cada pré-candidato se articula, visita os estados, conversa, escuta os correligionários, escuta possíveis aliados para poder traçar todas as diretrizes para uma campanha eleitoral que se avizinha e que promete muitas emoções. Nós vamos conversar um pouco hoje sobre aquele que eu acho ser o principal candidato de oposição ao atual inquilino do Palácio do Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele que tem percorrido o Brasil, conversado com várias lideranças, fortalecido o seu partido, Partido dos Trabalhadores, e demonstrado muita disposição nessa corrida até as eleições de 2022. Mas eu também o vejo como a maior força, a maior liderança capaz de derrotar esse projeto que está em andamento de desmonte do Estado, projeto fascista que fortalece o discurso do ódio, o negacionismo, a inflação desenfreada e tantas outras mazelas que nós já constatamos nos últimos anos. Mas é preciso que façamos algumas reflexões, que cada um e cada uma reflita e levante algumas questões. Por exemplo, qual o projeto do ex-presidente Lula para o Brasil? Como ele pensa em fazer as alianças para confirmar, para contribuir, para consolidar o seu retorno ao Palácio do Planalto? Que medidas ele irá tomar para retirar o país do buraco que foi metido? E, por último, sem ser menos importante, qual o papel do PT, dos movimentos sociais, das minorias, nesse projeto de retomada do poder? Lula será eleito apenas com o apoio do PT e dos setores progressistas? É preciso fazer uma leitura, é preciso fazer um debate, é preciso fazer uma interpretação minuciosa do quadro político, do histórico do PT nos últimos anos, do histórico dos partidos de centro e de direita, do avanço da extrema-direita e como Lula terá habilidade, capacidade para se articular tanto com os partidos ditos progressistas e com possíveis alianças que venham a surgir no centro e até na direita, não a direita extremista, mas alianças pontuais com partidos de direita que, apesar de terem apoiado o atual presidente, se sentem desconfortáveis numa eventual eleição e principalmente num eventual segundo turno em 2022.
Com exceção das lideranças de extrema-direita, Lula tem dialogado com várias outras lideranças do centro. A viagem que ele fez ao Nordeste demonstra isso. Em inúmeros estados, ele sentou, conversou e dialogou com líderes do PSDB, do MDB, do PSD, partidos que, em alguns momentos, foram aliados do PT, em outros momentos, foram adversários. Adversários ao ponto de apoiar o golpe que derrubou Dilma. Adversários ao ponto de apoiar a Lava Jato, que todos e todas sabem quais os objetivos e qual foi o fim da Operação Lava Jato. Observar esse cenário é importante para que possamos ter uma compreensão de cada movimento, de cada articulação, de cada decisão tomada ainda em 2021, com vistas a 2022. No quadro que a gente olha, que a gente observa, nós temos de um lado a extrema-direita, representada pelo presidente da República, fortalecida com o apoio da mídia, e não de forma discreta, porque por mais críticas que setores da mídia conservadora façam ao governo federal, ela reconhece que o governo tem demonstrado e tem feito tudo aquilo que agrada ao mercado, que agrada ao capital, que agrada os chamados donos do poder. Então essa mídia pode tecer e tece algumas críticas ao presidente, mas são críticas pontuais, porque sabe muito bem que a equipe econômica do presidente vem cumprindo com o dever de casa. Então, o atual governo vem satisfazendo e muito os interesses do capital. Por isso que esses setores mais conservadores da mídia ainda suportam o presidente, porque ele vem atendendo às suas demandas. Tirando essas lideranças de extrema direita, Lula vem dialogando com outras lideranças, como já disse, inclusive alguns partidos de direita. O diálogo é permitido. Isso é um grande mérito do ex-presidente Lula. Saber dialogar, abrir as portas para o diálogo. Nisso, ele tem uma vasta experiência e uma vasta competência. Entre essa extrema-direita que está no poder e o que hoje se apresenta como oposição, que é o PT, liderando os partidos progressistas. Entre esses dois pontos, entre essa polarização da política brasileira, existe um vácuo. Extrema-direita, esquerda. Que eu não diria extrema-esquerda. Existe um vácuo. Existe um grupo de partidos e políticos que eu considero até então órfãos, que ainda não decidiram para que lado irá. Hoje a gente sabe onde esse grupo está. Mas para as eleições de 2022 é uma incógnita. É esse grupo que está em disputa. Por enquanto, ele é aliado do governo federal. Mas isso não garante que ele estará no palanque do presidente. Ou até mesmo de uma possível terceira via. A terceira via poderia sair desses partidos de direita,
como DEM, PSL, PSDB, que apesar da força, apesar do poder financeiro, não conseguem, pelo menos até agora, não conseguiram mostrar um candidato viável, que passasse confiança até para os próprios setores da burguesia, do capital, aliados desses partidos. A terceira via no Brasil hoje é uma incógnita. Muitos nomes, muitas ideias rolando, muitos comentários, mas nada de prático. O que a gente vê de prático mesmo são esses dois pontos, extrema-direita e essa esquerda, que trabalham diariamente para consolidar suas candidaturas. Que já são pré-candidatos, não há dúvida. Mas vamos pensar na candidatura de Lula. Imaginemos dois cenários. Se Lula vem se aproximando, vem dialogando com setores ao centro, poderíamos dizer que ele está buscando reeditar 2002? Ele está procurando reeditar a Carta aos Brasileiros? É bom lembrar que quando o PT lançou a Carta aos Brasileiros, muitos brasileiros não leram. Sequer sabiam do que tratava a Carta aos Brasileiros. E não custa nada lembrar. A Carta aos Brasileiros foi muito mais uma carta aos setores da burguesia, onde Lula reafirmava o seu compromisso com a não ruptura do sistema, com alianças com a burguesia, com a continuidade de uma política que favorecesse o capital, em troca de alguns benefícios para a classe trabalhadora. E, de fato, isso ocorreu. Não podemos negar que nós tivemos um avanço considerável nos governos do PT. Tenho muitas críticas aos governos do PT, mas devo reconhecer que neles nós tivemos avanços na área social, na área educacional, na relação com os movimentos sociais e o movimento sindical, no fortalecimento do setor público. As críticas, elas são claras. Muitas coisas, muitas ações, muitas medidas tomadas pelo governo ou pelos governos do PT prejudicaram não só os servidores públicos, mas impediram o desenvolvimento e a consolidação das políticas que beneficiavam a classe trabalhadora. O Bolsa Família não foi, nem é, nem será suficiente para eliminar as desigualdades sociais. Claro, em qualquer sociedade nós temos desigualdade social. O que não pode ser é o extremo. Então, a Carta aos Brasileiros foi uma forma de acalmar os setores da burguesia e ter um empresário como José Alencar como vice já mostrou muito bem como seria o governo do PT. Um governo de conciliação, um governo onde sentaria à mesma mesa o trabalhador e o patrão. Se Lula, para 2022, reeditar 2002, significa uma aproximação com o centro. Isso ele já mostrou. Já sentou com Kassab, já sentou com Garibaldi, já conversou com Rodrigo Maia,
até com Tasso Gereissati. Não tem nenhum problema. Como eu disse, o diálogo é algo fundamental para se fazer política. Sem diálogo, não há política. Sentar e conversar faz parte do jogo. E dessas conversas podem sair, com certeza, uma aliança para 2022. Podemos até dizer, afirmar, que não se trata de uma reedição da Carta aos Brasileiros. Mas com certeza será uma reedição da aliança entre Lula e o setor empresarial. Uma reaproximação com a Fiesp não é de se estranhar. Afinal de contas, quem vai assumir a Fiesp a partir de janeiro de 2022? O filho de José Alencar, que já foi, em várias ocasiões, cogitado para ser vice na chapa de Lula. Como os setores mais radicais do PT veem essa aproximação de Lula com o centro e com a possibilidade dele ser candidato com o apoio do centro? Como ficariam esses setores, que eu diria mais radicais, mais à esquerda? A outra posição, a outra opção seria Lula reeditar 1989, que é o que também, dentro do PT, dentro dos partidos mais progressistas e dos movimentos sociais, muitos defendem. Então nós temos aí dois caminhos, duas possibilidades para a candidatura de Lula. Uma mais ao centro. Muita gente deve radicalizar e ter uma relativa autonomia em relação ao próprio Lula. Exatamente, sem ser oposição ao Lula. Sabe por quê? Porque o Lula é o próximo presidente que abre espaço para nós. Mas a gente não pode achar que o Lula é de esquerda. O Lula, candidato, é de centro. E outra mais à esquerda. A campanha do Lula tem sido uma campanha popular, com comitês populares, de uma frente progressista de esquerda, anti-neoliberal, uma campanha que lembre 89, não é a campanha do marqueteiro, não é a campanha do Paz e Amor, não é a campanha da Carta aos Brasileiros, é uma campanha de luta. Qual das duas irá prevalecer? Ouso dizer que a possibilidade da reedição de 2002 e a aproximação de Lula do centro é mais sólido, é mais provável do que a reedição de 1989. Escutando entrevistas, lendo matérias de pessoas ligadas diretamente ao PT, aos movimentos sociais, ao movimento sindical, a gente percebe isso. Duas posições que estão na mesa. E que são possíveis. Mas, para chegar ao poder, só o PT e outros partidos, como PSOL, PSB, PCdoB, são suficientes para garantir a eleição de Lula e uma ruptura com esse quadro político que nós temos aí? É importante verificar isso. Não podemos trabalhar com o romantismo, com a utopia. Por quê? O PT hoje não é o mesmo PT de 89. Sequer tem o mesmo diálogo, a mesma aproximação dos movimentos sociais dos anos 80. A primeira coisa que o partido deveria ou deverá fazer é a reaproximação de sua base, que foi esquecida em 2002. É reaproximação com o trabalho de base, nos bairros, nas comunidades, na periferia.
Se você quer uma campanha popular, você tem que voltar a ser um partido popular. Você não pode ser um partido de gabinete, de corredores. Você tem que voltar a ser aquilo que você se propôs ser em sua origem. Resta saber se o partido e suas lideranças têm essa disposição e essa capacidade de voltar às suas bases e reconstruir essa relação que foi tão importante e foi tão bonita. Aí seria possível reeditar 1989. Senão, que eu acho difícil, 2002. E como seria dividir o palanque? Os setores progressistas e o centro. Abraços, afagos, juras de amor. E numa eventual vitória de Lula, que eu acredito que isso ocorra, nós teríamos duas forças apoiando Lula. Essa esquerda não pode abandonar Lula. Essa esquerda, ela não aceita o centro. Mas eu acredito que ela deverá ter que engolir o centro. E a disputa passar a ser quando Lula for montar o seu governo. Aí sim, se deixar próximo de Lula os políticos, as forças políticas de centro, podemos dar adeus a qualquer possibilidade de mudança mais radical, de ruptura com esse sistema. Porque ele estará preso. Preso àqueles que um dia o prenderam, de fato. Porque esses com quem Lula dialoga hoje bateram palma, votaram contra Dilma, deram golpe e prenderam Lula. E podem repetir a dose no primeiro deslize que Lula venha cometer em 2022, 2023 e por aí vai. Não são confiáveis, porém necessários num processo tão difícil que nós iremos enfrentar em 2022. Portanto, encerrando a minha fala, eu acredito que a maior probabilidade é de que Lula se torne um candidato de centro, o que não impede que a esquerda do PT, que os setores progressistas, que os movimentos sociais apoiem. Porque Lula no poder, com o centro ou sem o centro, é possibilidade de um avanço para o Brasil, de melhoras para o Brasil, de um retorno do crescimento para o Brasil. Que o Brasil volte a ser considerado fora do Brasil como um país sério, coisa que hoje não é. Que eu termino e peço mais uma vez a você. Participe, dê sua opinião, porque essa é a minha opinião. Um forte abraço.